A República de Veneza nunca foi invadida antes da chegada de Napoleão. Por quê? Porque será que Napoleão era alguma coisa esquisita? Não. Vamos conferir nesse vídeo aqui porque a República nunca foi invadida antes da chegada do Napoleão em um período particular. E qual é a diferença, então, dela para essas repúblicas dos dias de hoje? Porque tantas, estamos vendo tantas invasões de um jeito muito fácil, né? E por que que a República de Veneza dura praticamente os seus 1.100 anos sem invasões? Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você quiser se tornar membro, é possível tornar-se membro do canal aí com conteúdo exclusivo, conteúdo também antecipado que vai ao ar. E claro, se quiser apoiar, você pode fazer também pelo Pix, o 54992622828, e você consegue manter pelo menos o canal aí por mais algum tempo. Nós temos 7 anos, pretendemos pelo menos durar mais 7 anos. Vamos lá então, a República de Veneza sobreviveu aí seus mais de 1.000 anos sem muros, porque compreendia a guerra em 3 níveis que as repúblicas modernas parecem ter esquecido. Como vocês podem ver, eu não gosto muito das repúblicas modernas, né? Então vamos lá. Diferente, por exemplo, da Ucrânia, né, que a gente vê nos dias de hoje, cujas vastas planícies são um convite histórico a invasões por tanques e infantaria, a República de Veneza usava sua geografia de forma ativa. Então, a República de Veneza também incluía a sua própria geografia nessa estratégia militar que iria perdurar, né? A Lagoa Venena, em particular, lá quando a gente vai para Veneza, que era a capital, e ainda é a capital hoje do Vêneto, por exemplo, era um labirinto de canais rasos e traiçoeiros, se a gente for perceber bem. Os vênetos removiam as balizas de sinalização ao primeiro sinal de ameaça, e fazendo com que as frotas estrangeiras encalhassem e fossem destruídas antes de verem a Praça de São Marcos, né? Então a lição que fica nisso é que a República de Veneza não confiava em tratados de paz. Nunca confiou, para falar a verdade. Então ela confiava na impossibilidade física de ser invadida. Na verdade, confiou uma vez só. E por conta disso caiu. Ok? Fica a lição aí. Confiou uma vez só. E por conta disso caiu. Pela invasão de Napoleão. Só essa vez eles confiaram no tratado de paz e caiu por conta disso. Depois, quando a gente for olhar lá a respeito da diplomacia e inteligência, né? A República de Veneza possuía o primeiro serviço de inteligência moderno do mundo. Seus embaixadores eram treinados para serem espiões de elite. Eles sabiam das intenções de um rei estrangeiro antes mesmo de o rei dar a ordem, né, de executar, enquanto hoje países são pegos de surpresa, por exemplo, né, por ataques ou golpes. A República de Veneza, assim, usava diplomacia preventiva, usava essas pessoas não só para ficar lá de terninho e gravata como hoje, tomando uísque, participando de festinha, inaugurações, caviar, fazendo nada, né? Fazendo nada, basicamente, para o país, pelo menos. Então, eles usavam essas pessoas para a diplomacia e para o serviço militar. Se um vizinho se tornava forte demais, a República de Veneza financiava o inimigo desse vizinho, né? Ela não lutava guerras que pudesse evitar com ouro ou astúcia, ou seja, eles financiavam o inimigo do vizinho para que ele ficasse menos forte, né? E também, enfim, pagavam certas coisas, enfim, para se pudessem se livrar de algumas encrencas. Depois, outro ponto essencial, faz parte da estratégia, fazia parte da estratégia diplomática, tá? Outro ponto essencial era o arsenal. Aqui, o que significa quando a gente fala sobre arsenal ligado à República de Veneza? É a indústria do Estado. O arsenal vêneto era a maior planta industrial do mundo pré-moderno. Eles eram capazes de construir uma galé, que é um navio de guerra, né, por dia. Eles construíam um navio de guerra por dia. Vocês coloquem no Google o que é uma galé. Não é fácil, né? É uma mansão. Você constrói uma mansão, né, com muita tecnologia bélica ali também. Era um por dia. Então, em contraste com as repúblicas modernas, que dependem de complexos industriais militares privados e lentos, a República de Veneza tinha o controle direto da sua defesa, né? O Estado era o fabricante das armas.
E quando olhamos para os conflitos atuais, percebemos porque o modelo Vêneto era superior em termos de sobrevivência, né? A Ucrânia, por exemplo, sofre com a falta de profundidade estratégica e uma divisão interna que foi explorada, e muito bem explorada. A República de Veneza nunca permitiu que potências estrangeiras criassem quintas colunas, ou seja, aliados internos dentro da sua nobreza. A traição à república era punida com a morte imediata e o apagamento do nome da família na história, no livro dos nobres. Existe e existia um livro da nobreza, né? Na República de Veneza não havia espaço para influência estrangeira que desestabilizasse a república, ou seja, muito o contrário do que acontece hoje. Há muito espaço, muita influência estrangeira desestabilizando as repúblicas modernas. Países sob regimes, por exemplo, como o que a gente estava na mídia até os dias de hoje, ali, Nicolás Maduro, a Venezuela, né, são extremamente frágeis, né, porque o poder está concentrado em uma pessoa ou uma cúpula militar corrupta. Se o líder cai, o sistema colapsa inteiro. A República de Veneza, o sistema era maior que o homem. Se o Doge fosse capturado ou morresse, a República não parava por um segundo. Havia uma continuidade institucional que tornava inútil tentar decapitar o governo, né? O poder da República de Veneza era uma rede, não era uma pirâmide, como acontece nos dias de hoje. Então, vamos lá. O erro, basicamente, das repúblicas de hoje, que é a perda do instinto de preservação. As repúblicas modernas tornaram-se permeáveis, elas permitem que interesses estrangeiros comprem suas terras, por exemplo, suas empresas, e influenciem de modo definitivo na sua cultura sob pretexto de globalismo. A República de Veneza era o oposto disso, não só a República de Veneza, mas vamos falar sobre ela aqui, né? Nós vamos ver aqui, ó, protecionismo cultural. Estrangeiros podiam comercializar dentro da República de Veneza, mas nunca podiam possuir poder político na República de Veneza. E soberania monetária. O Ducado de Ouro, que era a moeda vêneta, né? O Ducado de Ouro era a reserva de valor do mundo, garantindo que a República não ficasse refém de dívidas externas ou sistemas financeiros alheios. Bom, depois, quando a gente tem aqui Napoleão, né, o gancho histórico com o fim da invencibilidade. Napoleão ali ele foi o primeiro a entrar na República de Veneza como invasor em mais de 1000 anos, segundo a história. Por que Napoleão consegue fazer isso? Não foi por falha do sistema original. Continuava o sistema original, mas não foi por falha dele, mas porque no final do século XVIII, a República de Veneza havia abandonado sim, as suas tradições militares em favor de uma neutralidade passiva e um estilo de vida hedonista. Ou seja, eles fizeram basicamente um acordo de paz ali, tá? Eles pararam de investir no arsenal, que era a empresa bélica do Estado, e começaram a confiar apenas no passado, assim como faz a Europa hoje, aliás, né? Que história para nos ensinar. Não sei por que eles não olham, por que eles não estudam história, que quando estudam, talvez devem estar bêbados, né? Bom, aí o que nós temos? O que as repúblicas modernas dos dias de hoje podem aprender com tudo isso que eu disse? A superioridade da República de Veneza não vinha de uma superioridade moral, né? Mas de um realismo político feroz. Eles, não que ter moralidade não seja importante, mas vamos falar seriamente, vinha de um realismo político. né? Eles entendiam que a República só sobrevivia se tiver uma identidade clara e inegociável, isso entra tradição, raça e cultura, tiver independência industrial e militar total, e tiver uma elite que teme mais a desonra e a traição do que a morte. Então, as repúblicas de hoje, elas parecem frágeis, né? Quebrantáveis, porque tentam ser amigas de todos e acabam por não pertencer a ninguém, tornando-se presas fáceis desta maneira para invasões físicas, como exemplo, a Ucrânia, ou invasões institucionais e ideológicas que corroem nações por dentro, em grande parte, né, como a gente conhece nos dias de hoje. Se você ficou no vídeo até agora, eu te convido para participar da primeira turma de Língua Vêneta e Italiano. É uma turma que vai estudar ambas as línguas simultaneamente, então você pode
entrar aqui no grupo de WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, também nos primeiros comentários fixados. Você entrando, manifesta o seu interesse. Não está matriculado, manifesta o interesse. Depois eu entro em contato, dando as informações, dias, horários, valores, tá? Nossos cursos são pagos, precisa se manter de alguma forma, né? Eu acredito que você também trabalha, precisa de dinheiro, nossos cursos são pagos. Então, eu explico tudo isso, depois você decide se quer ou não. Se você gostaria de reconhecer a sua cidadania italiana, falar com a Alma Cidadania, eles fazem um reconhecimento não só de cidadania italiana, cidadania europeia em geral, mas aqui eu falo sobre cidadania italiana, você pode falar com eles a respeito da cidadania portuguesa, espanhola, enfim, tá? Menciona aqui, está entrando em contato através do canal Lenguamare para você ganhar o seu desconto. Então fala lá com a Alma Cidadania. E se você tem curiosidade na sua genética, né, em descobrir mais essa parte aqui, você pode entrar ali no site da Nexugeno e descobrir mais sobre a sua história e também, por que não, suas predisposições, né, em relação à saúde, mas também a história dos seus antepassados. Entra lá na Nexugeno, utiliza o meu cupom LENGUAMARE15, LENGUAMARE15, e você também vai ter um belo desconto aí, assim como lá o desconto na Alma Cidadania, mencionando que chegou até eles através do canal Lenguamare. Muito bem, eu agradeço pela audiência de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.